Opa, bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos. O tema de hoje é sobre negociação em processos trabalhistas principalmente, mas pode se aplicar a outras esferas, inclusive não judiciais, inclusive fora do tema do acordo extrajudicial, o qual na Justiça do Trabalho tem que passar necessariamente pela homologação do juízo. Bom, primeiramente vou pedir que os amigos curtam o canal, compartilhem se gostarem, façam comentários, me digam aí se faltou alguma coisa, se querem saber mais alguma coisa, façam perguntas, deixando seu contato, eu respondo, tá? Agradecer aí que sempre tem gente me assistindo, o carinho das pessoas, e dar uma dica importante, tá? Se vocês acharem que o vídeo tá longo e o tom de falar pausado, vai lá nos três pontinhos em cima e muda a velocidade da reprodução, bota para 1.25, 1,5, que o vídeo passa mais rápido e não deixa de passar o recado, tá? O vídeo de hoje não tem a intenção de esgotar o assunto e nem de trazer um viés muito técnico para isso. E sim uma troca de experiência, dá para dizer que algumas dicas, enfim, algumas coisas. Nós temos que partir de algumas premissas, tá? Sempre, quando se tratar de negociação. As premissas são lealdade, uma postura proativa dos participantes e tratar com a verdade, tá? E a verdade eu vou salientar um pouco mais adiante o quanto ela é necessária. Tem que respeitar o código de ética, o dever de urbanidade entre os advogados e juízes, e de preferência as partes, a cordialidade, educação, os limites de cada parte, isso tudo é muito subjetivo às vezes e requer um pouco de sensibilidade. Então procura desenvolver, se não tem, a sensibilidade para a observação dessas coisas, porque imagina a situação de estou sentado numa sala de audiência e vem o colega todo snob, te tratando de forma grosseira ou até mesmo faltando com educação, né? A melhor resposta que tu tens a dar é a educação, é a gentileza, é a cordialidade e, obviamente, né, nesse tom não se pensa em acordo, né? Se não houver respeito, se não houver uma relação de ganha-ganha, que é uma premissa também, todos têm que sair vencedores de um acordo, e todos vão sair, se vê pelo copo vazio, perdedores um pouco também, né? Em tese, então, não deve haver pressão para fechar o acordo, ele tem um tempo de fechar ou não fechar, as questões têm que estar resolvidas, dissolvidas, mastigadas. Não deve haver também surpresa, né? E aí eu falo mais por parte dos juízes. Por exemplo, às vezes acontece de tu estar numa audiência de conciliação e o juízo resolver antecipar a oitiva de uma das partes. Geralmente é do reclamante, né? Certo, não é para isso, mas o juiz é dono é o presidente do processo, né? Ele que escolhe o que produzir de prova ou permitir ou não a permissão dentro dos limites e legais e éticos, né? E aí tendo remédios processuais para o caso de não acontecer. Mas se por acaso acontecer, vem aí o elemento da verdade que eu falei que era tão importante. Não precisará se preocupar tanto o advogado ou a parte que tiver conversado com o advogado antes, ter repassado os pontos do processo, especialmente se o advogado tiver colocado no processo aquilo que foi dito em entrevista. Agora mais ainda, né, com a questão dos honorários de sucumbência e também pelo risco de uma multa por litigância de má-fé, que vai até 10% do valor da causa, né? Então, não vale a pena, né? Se tiver falado, se tiver calmo o suficiente, que eu acho que é o trabalho do advogado, acalmar a parte antes da audiência, dizer o que vai acontecer, como que acontece, o que pode acontecer ou não, a tendência é que dê certo e não se precise buscar remédios processuais para um cerceamento de defesa, por exemplo, né? A conciliação é quase sempre a melhor opção, tá? Nós temos que lembrar que temos um judiciário semi-caótico, hiperlotado, e que as fases recursais podem demorar muito tempo. E que existe mais de uma fase recursal. Tá? Tem a fase recursal para o próprio juízo, tem a fase recursal para o segundo grau, tem a fase recursal para o terceiro grau. Cada uma dessas fases comporta algumas possibilidades de remédios processuais ou de recursos.
E depois que acaba tudo, depois da liquidação da sentença, que também tem sua fase recursal, vem então a homologação e a cobrança, e aí vem outras fases recursais, né, já dentro da execução. Então, isso pode levar muitos anos. Eu não vou dizer aqui tempo, porque vai variar de cada um que estiver assistindo esse vídeo. Então, realmente é uma coisa a se preocupar. Para o acordo em si, dentro do tema, então, desenvolver uma estratégia, tá? E para desenvolver uma estratégia é essencial conhecer o processo. Saber quais são as provas, preferencialmente quais são as provas que tu tens, as possibilidades de provas que tu tens depois, testemunho, a parte de fazer perícia, e saber as possibilidades de prova da outra parte. Dependendo do caso e da altura do processo, já vai ter essas informações. Então elas têm que ser levadas em consideração. Não pode pensar que a tua tese é a única, tem que levar em conta o contraditório, verificar a força do oponente, né? No caso, a outra parte, o oponente é um nome forte, mas é o que é, né? E então agir com inteligência, né? Quando possível, inclusive nos processos, nas audiências telepresenciais, verificar a pauta, porque às vezes tu fica esperando que aconteça, e se tiver já o contato do outro advogado, de repente já vai conversando com ele. E nas presenciais também, na antessala, conversa com o advogado, fala sobre as provas existentes e os riscos, porque entre profissionais a questão é meramente técnica, geralmente, né? E aí fica mais fácil de chegar numa possibilidade de convencimento do seu cliente de que aquilo é um bom acordo. A palavra final é do cliente e do advogado, né? Conta muito a palavra dos dois, né? É uma questão de confiança, então é necessário. Mas quem deve conduzir a negociação, na minha opinião, é o advogado, tá? A parte apenas concorda ou discorda dos valores e pode, claro, interagir com seu advogado e deve interagir com seu advogado, mas deixa com que ele conduza o feito juntamente com o juízo e com o outro advogado. Não se deve ter pressa para fazer um acordo e nem ser ansioso. Mas a gente sabe que na realidade das pautas de audiência atuais, entra e sai nas audiências de conciliação, a previsão é de 3 minutos, muitas vezes de 1 minuto. Então, se tu não conseguir entrar com o processo com um acordo bem desenhado e não tiver condições de fazer aquilo ali em juízo, não sucumbe à pressão. Pede tempo, troca cartões e conversa com a outra parte em outra ocasião. Ou pede que o juízo aguarde um pouco e tenha a compreensão de que mais um pouquinho já sai o acordo, né? Olho no olho, tom cordial, seja uma pessoa respeitável, né, no ambiente em que tu trabalhas. É diferente de tu entrar numa audiência fria e tu entrar numa audiência onde o juiz já te conhece, já sabe, já confia em ti, a confiança é essencial. O outro advogado daqui a pouco já te conhece também, isso traz um outro clima para aquela audiência e uma possibilidade maior de fechamento. Não tenha medo de questionar e nem de ponderar, né? Se feito com educação não tem problema algum, né? E se a outra parte não estiver entendendo, para tudo, começa tudo de novo e diz, olha, só para deixar claro, eu estou ponderando para que a gente chegue numa melhor solução. Dicas finais, assim, a questão de discriminar as verbas nas ações trabalhistas, nos acordos trabalhistas, é obrigação da parte ré, né? Porque ela é quem vai pagar a questão normalmente das custas não, dos encargos, né? Então, ela discrimina aquilo que é verba indenizatória ou não, e nas indenizatórias há isenção, né? Da verba previdenciária. Mas não custa nada o autor ajudar, o advogado do autor ajudar nessa discriminação, desde que o outro advogado permita, não se sinta constrangido com isso. Às vezes, tu vê que o advogado trava. Daí, quem é mais experiente pode dar uma força pro colega ali, né? Lembrar sempre que é um colega do outro lado, que hoje vocês representam determinadas partes, amanhã vão ser outras e muitas vezes podem estar do mesmo lado, né? Lembrar de estabelecer uma cláusula penal decente, né? Porque ela é um desestímulo ao descumprimento mesmo, então ela não tem que ser baixinha. E se a pessoa está fazendo acordo para cumprir, não tem por que ter medo de uma cláusula penal razoável, né? Razoável, também não precisa ser uma cláusula penal de 100%, enfim, cada um faz a sua regra, né? E verifique bem os dados da conta, porque às vezes pode gerar uma celeuma judicial por um númerozinho que estava errado, né? Não tenha medo de botar o CPF na ata, embora não seja obrigatório, hoje em dia tu consegue essa informação em qualquer lugar, apesar da LGPD. E é isso. E estamos prontos para uma nova
negociação assim que terminar essa, com todos os caminhos abertos de preferência. Prazer tê-los aqui. Acompanha a gente aí, faz aquilo que eu pedi se possível, tá? E avisa os teus amigos desse vídeo. Um forte abraço aí a todos.